E ô pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Zé, que hoje, pessoal, depois de um tempinho já que a gente não tem, tá? Eu vim fazer o Lê Pra Quê desse livro aqui, tá? Em busca de Water Shipper Down, tá? E é um livro bem interessante, eu vou estar falando um pouquinho sobre ele, tá? E como sempre, vai ter aquela sessão ali que eu vou estar falando um pouco mais sobre o enredo, com spoilers, mas aí eu vou avisar vocês para não estragar a experiência de vocês. Apesar de parecer, essa daqui não é a capa real do livro, pelo menos não dessa edição que eu comprei, que é a edição da editora Planeta. Essa daqui é a capa, tá? Ela é bem bonita. Ela é bem bonita e vem com essas ilustrações. Essa capa é da série da Netflix, tá? É de mesmo nome, só que não é Em Busca de Water Shipper Down, é só Water Shipper Down. E aí, esse livro ele foi escrito mais ou menos nos anos 70, 80 e depois tiveram algumas adaptações. Teve uma adaptação para cinema, acho que de 1976 também, para uma animação. Mais tarde acho que teve também para quadrinhos. Em 2018 a Netflix ela fez uma animação em 3D, tá? Uma minissérie com alguns episódios inspirados no romance de Richard Adams, que é o autor do livro. E eu vou estar falando um pouco dele a partir de agora. Basicamente, esse romance ele vai estar tratando sobre, digamos assim, a jornada de alguns coelhos em busca de um local melhor, tá? A gente vai estar acompanhando nosso personagem principal, que vai ser o Avelã, e aí mais tarde eu posso estar falando sobre algumas características, porque basicamente a história é fitada em coelhos, e aí o nome deles, eles derivam de ou frutas ou flores, entendeu? Ou alguns tipos de vegetações que os coelhos comem ou que fazem parte ali da vida dele, que é costumeiro que eles vejam. Então, por exemplo, o nome do protagonista é Hazel, né, em inglês, e aí para a tradução ficou Avelã. E aí o irmão dele, por exemplo, era o quinto coelho de uma ninhada, e aí ficou conhecido como Quinto, né? Ele tem um nome dentro da ficção, entendeu? Os coelhos é como se ele tivesse a própria língua, que é o lapino, e aí, por exemplo, o Quinto, o nome dele na verdade, se eu não me engano, é Rai-Ru, que aí Rai seria muitos e Ru seria pequeno, e aí acabou na tradução ficando Quinto, mas o Rai-Ru seria de uma língua que o próprio Richard Adams criou. E isso de se ter uma própria língua e uma própria mitologia e próprias crenças dos coelhos é uma coisa que enriquece bastante a história, porque é como se eles tivessem sua própria cultura. Então, por exemplo, nesse livro os coelhos eles acreditam. Então, por exemplo, neste livro, os coelhos eles acreditam, por exemplo, que o sol seria um deus, né? Seria o deus deles, do que pra gente é Deus, que para eles é o sol, e aí eles chamam de Frith. E aí, por exemplo, a morte é a personificação de um coelho preto, entendeu? Que seria o coelho preto de Inlê, entendeu? E Inlê seria uma palavra na língua deles para anoitecer e assim por diante, ou escuridão ou morte, entre muitas outras coisas. Então essa já é uma característica que salta aos olhos quando a gente olha para o Water Shipper Down, que não só se destaca por ter personagens principais que não são, por exemplo, coisas que evocam coragem, mas sim coisas um pouco frágeis, né, como coelhos, animaizinhos meio frágeis, mas também porque ele carrega uma grande mitologia junto dessa ficção, uma coisa que enriquece bastante. Mas chega de enrolação e a gente vai logo para iniciar essa história. Então, basicamente, ela começa com Hazel e o seu irmão Quinto, né, vou chamar ele mesmo pelo nome traduzido, Avelã, e o seu irmão Quinto, e eles dentro ali de um viveiro, né, eles participavam de um viveiro, só que aí a vida não era tão legal, porque eles não tinham os mesmos direitos do que outros coelhos, né? Você tinha ali uma hierarquia, e aí o Avelã já estava se cansando há algum tempo de viver sendo tratada de uma forma assim não muito gentil. E aí eles, a partir de um momento, depois de umas visões que o Quinto tem, que é algo muito costumeiro na obra, nessa questão do Quinto ter visões. Tem outros coelhos também que têm visões, tem esse lado meio misterioso, meio mitológico da coisa. Depois de uma visão que ele tem que o viveiro foi destruído, que estava vindo um grande mal, os dois decidem fugir e eles acabam chamando ali outros colegas, entre eles um dos meus personagens favoritos, se não o meu personagem favorito, que é o Big Wig, no caso traduzindo ficou o Topete. Então assim, é um coelho grande, um coelho forte, esquentadinho, aquele tipo lá, esquentadinho,
safadinho, mas de bom coração. E aí eles conseguem chamar outros coelhos também, convencer outros coelhos a partirem com eles. E aí eles saem numa jornada em busca de um lugar melhor para se viver. O Orest Perdão, ele não tem uma tradução muito boa, porque se você for procurar, vai ficar mais ou menos tipo navio afundado. Mas na verdade ele está se referindo a um local que existe na vida real, acho que em algumas planícies da Inglaterra, entendeu? Vou estar pondo alguma foto aqui para vocês verem. E basicamente é isso, é uma colina, entendeu? Verdejante, onde fica legal para, por exemplo, assim, coelhos estarem, porque eles conseguem ver qualquer bicho chegando, eles têm bastante comida, tem bastante espaço, entendeu? Então, o livro original do Richard Adams, ele se chama só O Orest Perdão, entendeu? Só que, tipo, pra gente ia ficar muito estranho ter isso, entendeu? Seria, sei lá, como se fosse, sei lá, Riacho Fundo, entendeu? Uma coisa assim, você não sabe do que é aquele livro. E aí, na tradução para o português, colocaram, né, alteraram o título e ficou meio mais interessante, que é Em Busca de Orest Perdão. Então, você já saca ali que é um lugar. E, basicamente, o livro todo vai contar a jornada desses coelhos em busca de um lugar melhor para se viver e passando por muitas desventuras. Então, basicamente, a gente pode dividir o livro em 4 episódios. Então, o primeiro episódio é o Avelã juntando os seus colegas e escapando do seu viveiro, porque, no caso, cada viveiro é chamado de Osla. Osla, na verdade, seriam os coelhos da hierarquia mais alta, entendeu? Mas cada viveiro tem ali o Osla tem ali o seu coelho-chefe dentro da Osla, que seria o coelho que ele manda em tudo. E antes de partir, o Avelã ele tinha procurado falar com o coelho-chefe, e aí o coelho-chefe é basicamente qualquer coelho que lidera ali o seu viveiro, e aí você pega o nome dele e coloca um sufixo Ra. Então, por exemplo, o chefe dele era o Trier, entendeu? E aí mais o Ra virou Tri-Ra. O próprio Avelã no futuro vai ser chamado de Avelã-Ra, porque ele vai, já dando um pequeno spoiler, mas isso é meio óbvio, ele vai conseguir se tornar o chefe do seu próprio viveiro. E aí num dia ele sai ali junto com seu irmão, ele pede para ter ali uma reunião com o Tri-Ra, e aí ele fala sobre a visão que o irmão dele teve e tudo mais. E aí o Tri-Ra ele fala, olha, ele pode até, beleza, que ele já tinha previsto há um tempo atrás uma enchente, ele ajudou todo o pessoal, só que assim ia ser muito incômodo mover toda a galera para o outro ambiente, assim por diante, e basicamente ele não escuta o Avelã. Depois ele briga com o guarda, que no caso era o Topete, e aí pouco depois do Avelã ele tá organizando a sua fuga, bem no momento que eles iam partir, aparece o Topete e pergunta se ele pode ir com eles. E aí ele chama outro coelho chamado Prata, entendeu? E depois eles acham mais alguns colegas, se não me engano eles conseguem no total ali uns 7 coelhos, e eles partem à noite para poder fugir, entendeu? Do seu viveiro, porque segundo o próprio Quinto, ele fica assim num estado bem bizarro, ele fica tipo um estado de transe, ele fica meio malucão, e ele começa a ter umas visões doidas. E aí eles partem, entendeu? Para fugir do seu viveiro. E aí eles são interceptados pelo meio que o oficial da polícia, entre aspas, do conselho, que seria o Azevinho, guardem esse nome, é um personagem que vai aparecer depois. E aí depois ele fala, olha, vocês têm que parar, vocês não sei o que, vocês estão presos e tudo mais, e eles simplesmente tipo, ignoram e cascam fora, eles metem um pé, entendeu? Vão correndo, eles começam a ser perseguidos, no caso pela polícia do conselho, e eles acham um pedaço de madeira boiando perto ali de um riozinho, e aí conseguem atravessar e escapar da polícia do conselho do viveiro deles, tá bom? Esse daí já foi o primeiro percalço nessa desventura deles. Depois eles acabam caminhando entre lugares muito inóspitos, entendeu? Aí no caso eles chamam, por exemplo, qualquer inimigo dos coelhos de Elil, entendeu? Que Elil seriam os muitos, né? Acho que os 1000, uma coisa assim, por causa de uma crença deles no herói dentro da ficção do livro, no caso que seria o Eulahaira, né? E aí novamente você pega ali nas palavras criadas para essa ficção, o El seria Elil, de Elil, né? De 1000, de inimigos e tudo mais. O Rai seria de muitos e o Ra seria tipo príncipe ou chefe. E aí numa tradução mais aproximada ali, né, dentro da ficção do livro, seria o príncipe dos 1000 inimigos, que foi basicamente um herói contado em muitas histórias para os coelhos, entendeu? Que ele fez várias coisas, ele desafiou o próprio Frith, entendeu? Várias vezes, apesar de ser uma criação dele. Vou estar falando um pouco mais sobre o Eulahaira no final do vídeo, mas basicamente
esse herói, ele usou de muita esperteza, entendeu? E de muitos truques para poder sempre estar escapando das adversidades que o mundo propõe aos coelhos, né? Que são presas. E aí, basicamente, dentro da história de Warriors de Perdal, a gente vai estar vendo Avelã e seus colegas passando por muitas dificuldades e tendo que usar truques, assim como seu próprio herói dessas histórias contadas usava. Então a gente pode estar dividindo, entendeu, essa história em 4 mais ou menos episódios, e o primeiro episódio é a fuga do Avelã e dos seus amigos do seu viveiro, entendeu? O segundo episódio seria toda a passagem deles e enfrentando ali alguns ratos, se escondendo de corujas, entendeu? Temendo mesmo que poderia acontecer. E por acaso o Avelã ele consegue chegar, mesmo chega num ponto ali que tá todo mundo ali já duvidando da capacidade do Avelã, de onde é que eles possam chegar, e aí meio que por acaso ele acaba encontrando uma colina bem alta e verde. O Quinto vai e fala: nossa, é ali que a gente precisa estar, é ali que é o ponto que a gente vai. Eles começam a subir essa colina depois, e aí o Quinto ele vai e fala uma frase icônica, que é tipo assim: olha, nós conseguimos ver o mundo inteiro daqui. E aí eles percebem que ele é um bom lugar, além de ser seguro, é um lugar muito alto, entendeu? É um lugar onde raramente algum humano poderia ir, porque tipo assim, é uma colina, tipo, pra que você quer subir uma colina? É um lugar que eles podem olhar de cima qualquer bicho vindo, entendeu? E também não tinha nenhum sinal de coelho por lá, o que é um bom sinal, entendeu? Na verdade, abaixo tinham ali alguns buracos de coelhos, mas já estavam desativados, então ali quem passou, quem habitou ele já não estava mais, e mais acima é que realmente ficaria ali o viveiro deles, que seria chamado ali de Favo de Mel. Na verdade, Favo de Mel seria dentro, né, do espaço dos túneis, mas ali seria o lugarzinho deles. E aí depois a gente vai ter outras desventuras e aventuras, né? No caso, seria eles com um tipo de problema que seria como encontrar fêmeas, entendeu? Porque o Avelã ele quer fêmeas e tipo assim, na verdade eles precisam de fêmeas, porque de qualquer forma o viveiro desapareceria depois se não tivessem fêmeas. E eles vão acabando tendo que enfrentar inimigos, e cada vez mais o Avelã ele vai ter que agir como Eulahaira, vai ter que utilizar de truques, de inteligência, de perspicácia, entendeu? De enganar os seus oponentes para conseguir se sobressair, que é como basicamente os coelhos conseguem sobreviver na natureza. A gente sabe que é um bicho muito frágil, eu mesmo já tive um coelhinho, né? Infelizmente ele partiu, mas é um bichinho muito frágil, mas que é muito esperto, muito inteligente. Ele tem garras ali bem afiadinhas, tá? O bichinho ali, se ele se sentir ameaçado, ele pelo menos pode tentar se defender. E é interessante a gente ver toda uma jornada dessa acontecendo com bichinhos que eles não tem muito para onde correr se a coisa ficar pior, entendeu? Se aparecer uma raposa, entendeu? Se aparecer ali um texugo, um cachorro, não tem muito que eles possam fazer que não seja correr ou então se sacrificar pelo bem dos outros. E esse é o interessante nessa narrativa. Eu acho que é um grande feito do Richard Adams, fazer a gente... lógico que ele também coloca qualidades humanas em coelhos, então eles têm uma linguagem deles, eles têm um raciocínio bom, entendeu? Que é uma coisa que a gente sabe que, obviamente, os coelhos não teriam na vida real, mas, enfim, isso aqui é uma ficção. E o Richard Adams, ele consegue, a partir de elementos tão simples e um grupo tão pequeno de coisas para se contar uma história, como, por exemplo, assim, eles não têm tecnologia, eles não têm essas coisas, entendeu? Eles têm basicamente o que está ali disponível na vida selvagem. Ele consegue conquistar todos nós. Então aqui eu já vou parar o vídeo por aqui de certa forma, tá? Para quem quiser experimentar essa obra, se você não quiser comprar o livro, não quiser buscar ele por outros meios, né? Que eu não vou falar quais são, você pode estar indo mesmo aqui no YouTube e tá assistindo a adaptação para animação, tá? Acho que de 1976, ela tem disponível, galera, dublado e legendado para quem quiser assistir, entendeu? Eu aconselho muito ela. Se você não puder ler o livro, não precisa assistir a adaptação da Netflix, veja essa animação primeiro, tá bom? A adaptação da Netflix, ela acerta em algumas coisas, ela é muito criticada pela ser uma animação um pouco feia. Eu não achei ela feia, né? Você tá retratando ali uns coelhinhos e é uma história bem sombria, então eu acho que aquele 3D ficou bom.
principalmente na parte de Éfrafa, entendeu? Ficou muito legal mesmo, passa aquele tom bem sombrio, mas eles alteram algumas coisinhas, alguns personagens, entendeu? E não fica tão legal. Então, se eu puder dar um conselho, vá assistir a animação de 1976, ela é muito interessante, apesar de, notavelmente, você acha que talvez de baixo orçamento, tem umas coisinhas que não envelheceram bem, entendeu? Mas ela é muito boa e ela é um pouco, digamos assim, sangrenta, entendeu? Então, se você não curte muita coisa, no livro acontece muitas tragédias, só que, beleza, narrado é uma coisa, mas lá é um pouco mais gráfico, entende? Inclusive foi uma das coisas que marcou essa animação, mas ainda assim é uma boa mídia para ser explorada. Também tem um quadrinho que eu nunca fui procurar para ler, mas é isso. Então vocês estejam avisados, quem continuar a partir de agora vai tomar spoiler. Eu só esqueci de uma coisa, galera, antes deles chegarem a Hora de Perdal, eles passam por um viveiro lá, onde o Topete ele quase morre, entendeu? Porque era um viveiro bem estranho, na verdade. Na verdade era um viveiro feito por humanos, de certa forma, para conseguir capturar coelhos ali para consumo. Então, embaixo, os coelhos, eles não sabiam disso, né? E na verdade eles sabiam. E aí eles atraíam outros coelhos para entrarem lá, ficar com eles. Tinha comida disponível, não tinha Elil, né? No caso dos inimigos dos coelhos, né? Os predadores. Só que tinham armadilhas, e esses coelhos não sabiam, e aí eles chegam lá, só que é meio estranho, porque parece que tem tipo, uma religião envolvida, entendeu? Os coelhos, ninguém gosta de falar sobre o que está acontecendo, tem um ar meio esquisito dentro desse viveiro, e aí no caso, o Quinto, ele sente isso, né? Ele é bem sensitivo, ele meio que tem um sexto sentido de prever algumas coisas, de chegar e falar assim, velho, tem alguma coisa errada aqui. E aí o Quinto, ele acaba prevendo ali que, mano, tem alguma coisa errada com esse viveiro, eu não quero ficar aqui. E aí um dia ele sai. E aí o Avelã, ele vai lá pra falar, olha, irmão, não é bem assim que as coisas são, você não tá tratando a galera legal. E pouco depois, o Topete, ele é pego numa armadilha, e aí todo mundo tenta ajudar ele a sair dessa armadilha. Ele meio que morre por um tempo, mas depois ele consegue escapar, entendeu? E é bem interessante porque os coelhos, eles, nesse momento, eles param-se ao redor do Topete e aí eles acabam meio que fazendo uma oração para ele. Eles precisavam partir e Avelã precisava fazer o melhor que pudesse para garantir que todos eles, inclusive ele mesmo, esquecessem para sempre o que tinha acontecido ali. Meu coração se uniu aos mil, pois meu amigo parou de correr hoje. Ele disse para Mora, citando um provérbio dos coelhos. Então, pouco depois deles citarem esse provérbio e tudo mais, o Topete, aos poucos, ele vai voltando à consciência e eles conseguem escapar. Isso foi só, tipo assim, uma das vezes que eles passaram muito perto de perder seus companheiros ou realmente passaram perto da morte, tá bom? Mas eu vou dar uma acelerada para esse vídeo não ficar com meia hora. Então, depois disso, desse viver aí meio maluquinho, dessa galera que atraía os coelhos para poder ficar com eles, mas estava cheio de armadilhas para os humanos pegarem os coelhos e consumirem os coelhos. Eles acabam fugindo, entendeu? A tempo, então eles acham depois o Hora de Perdal. Só que aí o que acontece depois deles acharem o Hora de Perdal? Eles começam a cavar, eles trazem um companheiro, entendeu? Que é o Morango, desse viveiro meio maluquinho. E o Morango, ele, no caso, na adaptação da Netflix, ele virou uma fêmea, né? Que depois é disputado por outros coelhos e dá aquele ponto de partida para o Avelã começar a procurar mais fêmeas e ir se meter em Éfrafa, que é o pior lugar para algum coelho ir parar. Então, basicamente, depois que eles chegam em Área de Perdal, eles começam a se estabelecer, começam a cavar os túneis, entendeu? E estabelecer o seu viveiro. E eles acabam se surpreendendo, porque de um tempo para outro ali chega alguém que eles não estavam esperando, que é o Azevinho. E se você lembra que eu falei do Azevinho lá no início, era aquele coelho, aquele chefe policial da Osla, entendeu? Que tentou parar eles e assim em diante. E ele estava todo machucado e eles cuidam dele, tratam dele, e ele acaba contando que depois que eles saíram, o viveiro deles tinha realmente sido destruído por humanos, assim como o Quinto previu, e aí foi uma tragédia muito grande. Eu não vou narrar essa parte, que realmente é uma tragédia muito grande, e depois ele acaba escapando junto com outro coelho, chamado Campainha, e ele acaba ajudando ele e mais outro coelho, né, a meio que seguir os rastros do Avelã, tentando realmente ir para o lugar que ele foi, pensando que era um lugar mais seguro. Eles acabam passando por aquele viveiro, que tinham várias armadilhas, e aqueles coelhos lá, como eles tinham sacado que o Avelã tinha entendido qual era deles, eles não estavam muito afim de deixar outro coelho perceber o esquema que eles tinham, e aí eles acabam perseguindo
o Azevinho e o Campainha, e um dos colegas dele estava muito cansado, acabou de descansar numa vala, e eles acabaram indo lá e covardemente assassinando ele. Então, basicamente, é assim que acaba ali mais uma parte. Pouco tempo depois também, uma gaivota, ela acaba se machucando, porque ela foi passar por uma... ela foi passar por uma fazenda e aí um gato foi lá e machucou a asa dela, e aí depois ela acaba se machucando, e o Avelã, antes disso acontecer, ele já tinha salvo a vida de um camundongo, e depois o camundongo, em troca dele ter salvado a vida dele, passa várias informações, e aí isso já é uma prefiguração para o que ia acontecer no futuro, dele estar fazendo amizade com outros animais, entendeu? Que podem ou não ser amigos de coelhos, não são Elil, mas podem ou não ser amigos de coelho, e usando isso em benefício. Isso vai acontecer no futuro, entendeu? Com o Quirhar, que é essa gaivota. Então ele cai, e resumindo, ele cai, se machuca, eles vão lá, tentam ajudar ele, tentam bicar eles, e eles trazem alimento para ele, o Avelã consegue convencer eles a fazerem isso, eles dão alimento para ele, cuidam dele, entendeu? E depois de um tempo, surpreendentemente, o Quirhar, ele não abandona eles, tá? Não é como acontece na versão da Netflix, que tipo assim, eles pintam o Quirhar como se ele fosse realmente assim um babaca, mas na verdade ele só é meio estressadinho, ele é meio assim ignorante, mas ele ajuda bastante eles, ele trata eles muito bem assim e ajuda bastante eles. O Quirhar, então, depois de um tempo, ele fala que ele precisa muito voltar, é tipo uma linguagem bem simplificada, tipo, eu voar para grande água, e grande água significa o mar, entenderam? Numa linguagem meio simplificada. O Quirhar, depois de um tempo, ele fala o seguinte: olha, obrigado por vocês terem cuidado de mim, eu preciso muito voltar para o meu lugar, porque em breve vai ser a estação de acasalamento. Esse é um problema de vocês, porque vocês não têm fêmeas, e um viveiro sem fêmeas não dá certo por muito tempo, e é uma coisa que o Avelã já tinha em mente, que eles precisavam de fêmeas, o Avelã quer fêmeas, entendeu? Ele vai se meter muito enrascado por causa disso, mas é uma coisa necessária. E o Quirhar fala o seguinte: olha, é o seguinte, ó, enquanto eu ainda estiver aqui, eu vou ajudar vocês, eu vou pagar meu débito com vocês, mas depois eu tenho que partir. Então eles sabem que eles têm pouco tempo para agir, então o Avelã decide fazer uma coisa. O Quirhar, ele tinha voado por um certo viveiro, né? E aí ele fez esse papel meio que de mensageiro. Ele passou por ali, viu que tinha um viveiro com muitas fêmeas, só que ele não sabia que era Éfrafa, e que Éfrafa era tipo assim, o pior lugar para você pisar os seus pés. Então ele passa por ali e avisa eles: ó, tem um viveiro, tem muitas fêmeas, se vocês quiserem ir lá e tentar alguma coisa, fica ao critério de vocês. E aí ele vai ali ficar no lugarzinho deles. Aí o Avelã, ele decide fazer uma coisa, ele decide mandar uma incursão, uma expedição do Azevinho, né, que era esse ex-oficial que agora virou subordinado dele, e achei uma coisa legal que o Avelã não expulsou ele, entendeu, do viveiro dele, ele não tratou ele mal, ele agregou ele, né, ele deu uma segunda chance. Então ele vai lá e decidiu fazer uma excursão. Ele fez uma excursão com Azevinho, né? Azevinho mais 3 colegas lá, o Morango e o Prata, entendeu? Para Éfrafa, entendeu? Chegando lá e simplesmente pedindo realmente fêmeas, porque é uma coisa assim que todo viveiro, uma hora ele fica superlotado. E aí, se você tem muitos coelhos e pouca comida, poucos recursos, não começa a ficar uma coisa bem, as fêmeas ficam estressadas, parece que as coelhas têm isso de, se ela fica muito estressada, ela perde o bebê e o corpo reabsorve esse bebê dentro dela. Eu não sei, eu não vejo esse fato ser afirmado, mas no livro é apontado isso. E aí seria uma coisa boa para Éfrafa. Mal sabiam eles que Éfrafa é o pior lugar para se estar. E aí ele manda eles para lá, só que ao mesmo tempo ele fica meio assim, que tipo assim, cara, agora ele é o coelho-chefe. Ele acabou de mandar uma galera para ir ali pegar umas fêmeas. Se ele não fizer nada por ele mesmo, a moral dele meio que vai cair, entendeu? Entre os oficiais. E ele meio que fez isso. O passo seguinte ele faz meio que por um orgulho próprio, como aponta o próprio Quinto. O Quinto meio que fala as coisas na cara, fala assim: olha, cara, ó, você vai se expor a um período que você não precisa, e é tudo aí por causa do seu orgulho. Aí o Avelã fala: me deixa em paz aí, deixa eu fazer, deixa eu seguir minha vida. E ele vai lá, no caso, ele vai pra fazenda Nut Ranger, que é uma fazenda que eles já tinham passado, que eles tinham visto uns coelhos, no caso uns coelhos em gaiolas, e aí eles tinham avistado 2 fêmeas. Então eles partem pra Nut Ranger e acabam se metendo meio enrascada. Porque assim, eles conseguem libertar 3 fêmeas, uma é pega de volta por um humano, só que assim, o Avelã, eles têm que espantar uns gatos, tem um cachorro ali preso, e o Avelã, ele, na fuga deles, no caso à noite, um humano, ele acaba pegando uma espingarda e atirando na pata do Avelã. E o Avelã, ele quase vai dessa para melhor, né? Inclusive é nesse ponto que tanto a animação
quanto à adaptação da Netflix, colocam o Coelho Preto fazendo uma visita pro Avelã e perguntando se o cara queria passar dessa para uma melhor, de tão mal que ele ficou, entendeu? Mas ele fala que ainda não, e o Quinto, com os poderes dele, sei lá, essa visão meio que esse dom que ele tem de ver as coisas, de ter premonições, de saber que, sei lá, o Avelã estava bem, sendo que ninguém mais tinha notícia dele. Ele parte junto com o Sulquinho lá, acham o Avelã que ele se escondeu ali dentro de um cano, entendeu? Arrastam ele, conseguem trazer ele de volta. E ali eles viam que eles ainda ficaram com saldo positivo de 2 fêmeas, só que aí eles ainda teriam um problema. E qual seria esse problema? Só 2 fêmeas. Então, muitos coelhos machos para poucas fêmeas, então ia ter muita briga. E depois eles conseguem ver que o Azevinho voltou, mas o Azevinho voltou com péssimas notícias, e essas notícias foram que Éfrofa tipo assim, é um complexo militar de coelhos, entendeu? Lá rola muita coisa ruim, e eles basicamente escravizam qualquer pessoa que chega perto de Éfrofa, entendeu? E você não tem outra opção, você torna-se parte de Éfrofa a partir do momento que você pisa seus pés lá. E era uma coisa que o Avelã não sabia sobre isso, então a incursão deu toda errada, a expedição deu toda errada. Eles acabam descobrindo sobre um general Vunerária, que é tipo assim, o pior coelho, entendeu? Um dos piores vilões aí da ficção, o pior coelho possível para você tentar algum tipo de coisa. O cara era muito intransigente, e aí ele parte para o seu empreendimento mais arriscado, e seria o grande ponto alto do livro, entendeu? Que seria a expedição a Éfrofa, e também a grande batalha entre o Avelã e o Capitão Vunerária. Na verdade, entre o viveiro dele e o viveiro de Éfrofa. Porque, na verdade, quem vai enfrentar o Capitão Vunerária é o Topete. Então é assim que começa, basicamente, o último grande episódio do livro, né? Que seria ali a expedição final, entendeu? A partir do Topete a Éfrofa. E aí ele tentando ali sondar, porque a partir do Azevinho eles ficaram sabendo que tinha umas fêmeas que estavam já insatisfeitas, né? A líder dessas fêmeas era Heisentley, e aí ela acabou sendo ali confiável, porque ela foi e falou para ele várias coisas de Éfrofa, né? Pontos interessantes que foram vitais para eles entenderem o funcionamento do viveiro, quem era o Vunerária, quais eram os perigos, né? Dentro também de Éfrofa eles tinham sistemas de marcas, então eles marcavam, sei lá, um coelho no ombro, e aí eles sabiam que esse coelho pertencia ao grupo da marca do ombro direito, entendeu? O coelho que tinha a marca na cabeça, o coelho que tinha a marca na coxa, na pata, entendeu? E assim por diante. E era realmente ali um sistema todo militarizado e muito difícil, entendeu? De você ali conseguir atacar. O Vunerária realmente ele faz ali jus ao a sua posição de general. E aí basicamente o Avelã ele consegue convencer Topete, né? O Topete ele acha que ele também tem uma dívida, né, com tudo que vem acontecendo, por terem salvado ele estava meio que se sentindo meio inútil, e ele acaba partindo para Éfrofa sozinho. O Vunerária fica até assim surpreso dele querer fazer parte de Éfrofa, e ele passa ali pelo menos acho que umas 2 semanas em Éfrofa, conhecendo o local, ele é marcado e tudo mais. E aí a Heisentley, depois ele passa a conversar com ela e tudo mais, só que eles começam a suspeitar bastante do Topete, porque teve uma vez que eles quase toparam com os coelhos de Éfrofa. O Topete, ele acidentalmente, ele viu uma raposa chegando, ele acaba atraindo essa raposa, e ele acidentalmente topa com ali uma patrulha avançada de Éfrofa, e ele faz com que essa raposa, sem querer mesmo, ele faz com que ela ataque um dos oficiais e mate um oficial chamado Malva, que era um oficial de Éfrofa. E aí eles ficam sabendo disso, mas o Topete fala, olha, foi sem querer e tudo mais, não sei o que lá. Também nesse viveiro ele acaba conhecendo um prisioneiro, que é o Negro, tá? Que é um coelho preto lá que, cara, teve as orelhas todas arrancadas, todas machucadas assim, ficaram aos trapos, entendeu? Pelo conselho e pelo próprio, acho que não pelo general, mas pelo conselho de Éfrofa, entendeu? Porque ele tentou fugir, e aí o Topete também fica com dó desse coelho e pensa assim, ó, se eu for fugir eu vou levar ele comigo.
E aí depois tem todo o empreendimento das forças deles, entendeu? Com a ajuda do Kira ali, preparando um plano. E resumo da ópera, depois de muito esforço mesmo, e junto com o auxílio até mesmo da força da natureza, que começou a chover ali, de repente tem uma tempestade, eles conseguem sim fugir, entendeu? Com acho que pelo menos umas 9 ou 10 fêmeas, e acho que umas 11 fêmeas talvez no máximo, conseguem fugir porque tinha um barco ali perto. E aí eles conseguem fugir, o pessoal tá ali correndo atrás deles, eles conseguem derrubar um oficial, conseguem subir dentro desse barco, o Avilan rói a corda desse barco e eles conseguem fugir, entendeu? Deu tudo certo. Se você quiser mais detalhes, vá ler o livro, que essa parte é muito interessante. Eu acho que esse é o grande ponto alto da animação da Netflix. Ela erra em alguns pontos, tá? Mas em Éfrofa, velho, realmente assim, eu nunca tive uma sensação tão opressora, talvez como o autor quis passar, como na adaptação de Netflix. Então, quando chega nessa parte, realmente ali fica muito interessante. O próprio General Vulnerária, ele fica bem marcado mesmo assim, como se fosse ali um sargentão, como se ele mesmo fosse um próprio Elil, né? Um próprio predador, entendeu? E você consegue ver isso bem na animação da Netflix. Vários outros pontos eles erram, mas nesse ponto aqui eles acertaram, tá? E resumo da ópera, eles conseguem fugir, né, de Éfrofa ali com várias fêmeas. O Topete, ele tadinho, ele passou assim por maus bocados e Éfrofa ele nunca mais quer voltar. E só que aí tem um problema, porque agora o General Vulnerário ele não vai deixar isso barato, né? Ele volta ele consegue achar o Orest Perdão, entendeu? Ele cerca o Orest Perdão e o Avilan ele vai para lá sem ninguém do lado dele, entendeu? Conversar com o Vulnerária, tentando convencer ele a deixar isso para lá, a criar a fazer uma aliança com o viveiro dele, por exemplo, começar um terceiro viveiro ali perto, entendeu? Mas cara, o Vulnerário ele nem pensa nisso direito, entendeu? Ele nem releva isso, e aí beleza. E aí eles começam a basicamente tentar invadir o viveiro dele, porque é um viveiro ali que eles primeiro eles fecham todos os buracos, né? E se escondem ali embaixo, e aí o viveiro começa a ser invadido, né? Começa a ser escavado pelos coelhos de Éfrofa. E aí o Avelane começa a ter um plano, e aí ele fala, olha, esse plano é arriscado, pode ser que eu não volte, pode ser que vocês não voltem, mas isso vai livrar a gente de uma vez por todas do Vulnerária. E como é um complexo, o Éfrofa é um complexo militar, né, de certa forma, é um viveiro militarizado, sem o líder, os outros coelhos não vão saber basicamente o que fazer, porque eles viveram e cresceram em Éfrofa. Eles não são tão selvagens assim, entendeu? Eles são muito acostumados àquilo, então sem o líder eles vão se desfazer. E aí ele parte com outros dois coelhos, o Amor, que é o coelho mais esperto mesmo, ele é extremamente inteligente, e acho que o Dente de Leão, que era outro coelho também, e ele parte de volta à fazenda no T-Ranger. Vocês lembram daquele cachorro que eu falei lá no início que tinha lá? Então, qual era o plano do Avilan? Era roer a corda do cachorro e fazer com que os seus colegas corressem todo o caminho até o Orest Perdão com esse cachorro e direcionassem ele contra o Vulnerária, que era um coelho que ele não recuava, entendeu? Se viesse uma raposa, se viesse outro Elil, ele podia até fazer um recuo, mas se ele tivesse a chance de atacar, ele atacava. Ele sabia disso e vai ser isso que vai fazer o Vulnerária cair. Então ele vai lá, começa a correr, começa a roer essa corda, o Amora consegue chamar a atenção do cachorro, só que ele vê que tem um gato se aproximando. Então assim que o cachorro ele arrebenta a corda e sai correndo atrás do Amora, ele vai tentar sair, mas um gato pula em cima dele. E esse parece ser o fim do Avilan. Depois disso a gente vê toda uma perseguição acontecendo do cachorro atrás do Amora, e para a graça de todos eles conseguem escapar e levar esse cachorro até o Orest Perdão. Esse cachorro ele começa a ver vários coelhos meio desordenados ali do Vulnerária e começa a atacar todos eles, e por último ele ataca o Vulnerária vai lá e tipo assim, fala, isso aqui, quem tem medo de cachorro, não sei o que lá, e tenta atacar o cachorro. Mas enfim, a história dá a entender que ele atacou o cachorro e que ele não sobreviveu. Mas depois, tanto nas adaptações quanto mesmo na própria narração, o corpo do Vulnerário não é achado. E os coelhos restantes, depois de Éfrofa, para eles o Vulnerário escapou de alguma forma e está por aí criando outro...
criando outro viveiro. Mas se já é uma coisa deles, né, não fica muito claro se o Vulnerária morreu ou sobreviveu. O cachorro voltou depois para a fazenda, né? Mas basicamente é isso. E foi até uma coisa ali que é o próprio título do capítulo, que é o Deus Ex Machina, né? Que será aquele recurso narrativo que, tipo assim, você soluciona um grande problema narrativo a partir de uma introdução de uma coisa quase divina, né? De um milagre, né? Que seria ali um salvamento para aquela situação, e aí a gente tem essa expressão na ficção chamada Deus Ex Machina, né, que seria o Deus desse momento da máquina, um milagre, né, de certa forma. E aí no caso seria que quando o Avelã está sendo atacado por esse gato, né, e é uma cena assim bem triste no filme, na animação, né, de 1976, tem uma garota que ela é filha do fazendeiro, né, que tinha atirado nele. Ela acorda e ela é totalmente diferente do pai, é uma menininha meio inocente. E aí ela vê lá o Avelã sendo perseguido por esse gato e assim por diante ali, quase morrendo, e ela pega lá, espanta o gato, pega o Avelã assim e cuida dele, né, coloca ele lá na gaveta dela. E depois um médico vai ver a mãe dela, né? E ela pede para ele ver o Avelã também. E ele fala, não, o bichinho que tá bem, que ele tá com a perninha ali meio machucada, né? Do tiro, eles não sabiam que era ele ou que ele que tinha tomado o tiro lá. Mas ele tá bem. Aí pegam ele, ela insiste para poder ficar com ele, mas ele fala que como ele é um coelho selvagem, ele não ia durar mais do que uns 3 meses ali preso numa gaiola. Não é assim que eles são acostumados a viver. Então ela vai lá e pega o Avelã, o médico coloca ela no carro dele, dá uma carona, deixa por acaso, olha só, por acaso, já dá uma carona, e deixa por acaso perto de Water Down ali, e só deixa, assim que deixa o Avelã assim no chão, ele só fica um tempinho parado e dispara rumo ali às colinas, né? E voltando agora, o que aconteceu antes dos colegas lá do Avelã conseguirem executar o plano perfeitamente, o Topete, ele teve uma luta quase mortal, tá? Com o Capitão Vulnerária, o General Vulnerária. Então eles brigam ali bastante, o Topete fica nas últimas, só que ele também consegue causar muitos danos ao Vulnerária, entendeu? E aí, mais pra frente, a gente tem a resolução final, que basicamente o Vulnerária foi derrotado, os coelhos de Éfrofa, a maioria ou foram derrotados pelo cachorro, comidos, né, pelo cachorro, mortos pelo cachorro, ou na viagem final de volta a Éfrofa, né, pelo menos quando eles voltaram. A partir do momento que eles sabem que o Vulnerária estava morto, eles se rendem, e eles acabam se rendendo ao quinto, que tinha desmaiado, até o Vulnerária passa perto dele e fala, esse coelho que tá morto, eu não vou ficar fazer alguma coisa com esse coelho não. E aí depois ele acorda, e aí quando os coelhos eles veem que o Vulnerário estava morto, eles vão lá e se rendem ao próprio quinto. E é muito engraçado o quinto, porque ele é um coelho muito pequeno, muito magrinho, muito mirrado, e eles acabam se rendendo a ele e tudo mais. E o Avelã ele faz uma coisa bem diferente, tá? Ele basicamente dá uma segunda chance aos coelhos de Éfrofa, eles ficam rendidos por um tempo lá dentro do favo de mel, e aí eles basicamente passam a cooperar. Então, acho que é Candelária, que era um coelho que eles tinham até um respeito por ele, tanto o Topete quanto o Avelã, mesmo ele sendo um coelho de Éfrofa, ele volta mais tarde para Éfrofa, né? Mas com outras ideias, tá? Ele começa a aplicar ali alguns conceitos e a fazer com que Éfrofa deixe de ser tanto militarizada, né? E passe a ter ali, deixe de ter aquela questão das marcas, de marcar os outros coelhos, passa a ser um negócio não tão opressor, né? E o Avelã, ele meio que vai reeducando esses coelhos de Éfrofa. Mais tarde eles conseguem criar um terceiro viveiro entre Éfrofa e o viveiro de Water Down, e nesse viveiro eles passam a contar com a parceria de coelhos de Éfrofa e vindos mesmo do próprio viveiro do Avelã. Então acaba sendo assim uma coisa realmente meio utópica, né? Uma coisa bem diferente depois do que aconteceu, e no final, um final até muito bonito, porque o Avelã, muito tempo depois se passa, né, na narração, o Avelã ele já está bem velho, né? Ele já está bem velho, coelhos não vivem muito, mas em certas circunstâncias eles vivem bastante, como meu próprio coelhinho viveu. Pelo menos uns 7 anos, né? Depois de muito tempo se passar, ainda lá no favo de mel,
o Avelã ele recebe uma visita de um coelho diferente, né? Um coelho ali que é o coelho preto de Inlê, que seria ali a personificação da morte mesmo. E ele pergunta se o Avelã não quer fazer parte da ousla dele, né? Fazer parte ali do conjunto dele. E o Avelã olha assim, ele aceita, né? E é uma parte muito bonita que o Avelã vai flutuando junto com ele, meio que ele dá um salto, ele já sai dali da toca. O Avelã vai seguindo ele e eles vão sumindo ali entre as nuvens, pelo menos foi isso que eu entendi. Nas duas adaptações, naquele momento que o Avelã toma um tiro e quase morre, ele é visitado pelo Coelho Preto, o Coelho Preto chama ele pra ousla dele, mas ele fala, não, ainda tem uns negócios a se resolver, e é por isso que ele fica. Então acho que foi um ponto bem interessante, uma boa incrementação que essas adaptações deram, tá? E é um momento assim muito bonito, da passagem mesmo, né, do luto e tudo mais, e de que ele fez o que ele tinha que fazer e que todo mundo que chega nesse mundo vai fazer parte de uma jornada e vai embora um dia, entendeu? É uma coisa muito bonita assim e de marcar o coração. E aí eu vou fazer agora umas considerações finais sobre essa obra, tá bom, galera? E aí a gente já vai estar encerrando. E basicamente é isso, pessoal. Eu só achei um pouquinho estranho, entendeu? Eles esqueceram do negro, entendeu? Que era aquele coelho lá que tinha sido prisioneiro de Éfrafa, que ficou todo lascado, entendeu? Então ele fica lá com a Avelã, só que assim que começa a invasão, basicamente não é mais trazido sobre ele, entendeu? Porque o próprio vulnerário, ele quer... As condições dele era o seguinte, na verdade ele ia destruir o viver de qualquer forma, mas ele queria que as fêmeas que eles levaram fossem trazidas de volta e que o negro também fosse entregado de volta para que ele fosse ali morto por eles e tudo mais. E aí, lógico que o Avelã não topa isso, mas basicamente depois que começa essa tentativa de Éfrafa essa investida de Éfrafa contra o viveiro do Avelã, basicamente ninguém mais fala do negro, entendeu? Na animação de 1976, se não me engano, o negro, ele tenta, com as forças que ele tinha, dar uma investida contra o vulnerário, mas ele é morto, entendeu? Instantaneamente. E na outra animação, agora eu não me lembro se ele conseguiu sobreviver ou não. Eu tô pensando até depois de reassistir a animação da Netflix. Mas ficou pensando assim, cara, ia ser uma coisa muito anticlímax eles conseguirem levar o negro de volta para um lugar melhor, né? Tirar ele de Éfrafa e ele morrer simplesmente assim, do nada, entendeu? Ia ser uma coisa muito anticlimática. Outro ponto que eu tenho para falar para vocês, na verdade, é a respeito dessa edição aqui, desse livro. Não é uma indicação, tá? Vocês pegarem, eu até fico mostrando assim essa parte da Netflix, mas enfim, não tô ganhando nada deles. Mas enfim, o ponto é que basicamente tem alguns erros de tradução, entendeu? Eu vi pelo menos ao todo, em toda a minha leitura, pelo menos 6 erros ortográficos mesmo, entendeu? E tem algumas partes que a tradução fica um pouco confusa, você não entende muito bem o que o autor quer dizer, ou então para onde é que os coelhos estão indo, ou alguns diálogos entre eles, tá? Então eu não sei se é próprio da tradução do livro ou da edição da Planeta. Mas eu acho que faltou foi um pouquinho de desleixo passar uma edição com 6 erros gramaticais, tipo, coisa muito feia mesmo. Tinha ali que até tinha 2 palavras repetidas. Então eu acho que foi uma pisadinha na bola. E uma última coisa que eu tenho para falar para vocês, né, uma consideração final, é uma boa, fica a recomendação, é legal, é uma ótima história, é uma ótima ficção, entendeu? É uma boa obra para ser consumida, entende? Se eu fosse vocês, ia pelo menos assistir a essa animação que tem no YouTube, entendeu? De 1976, mas fica uma curiosidade que, na verdade, o Water Deeper Down veio de várias histórias separadas que o autor, quando ele nem, acho que era no início da carreira dele, ele contava para as filhas dele, né? Ele colocava lá no carro para levar para a escola, uma coisa assim. E aí ele acaba contando essas histórias, contava as histórias sobre os coelhos, sobre o Lahaira, se não me engano. E aí elas falavam assim, pai, se eu conto essas histórias tão bem, por que você não escreve um livro? Aí ele começou a escrever um livro e isso virou o Water Deeper Down. Então tudo isso aí, na verdade, surgiu de historinhas sobre coelhos que ele contava às suas filhas. E provavelmente muitas dessas histórias foram as histórias de Eulahaira, né, algumas aventuras. No livro, pelo menos, são contadas 4 dessas histórias de Eulahaira, que era um malandro, tá? Ele era um malandro que vivia ali enganando o próprio Frith e seus inimigos pelo bem do seu povo dos coelhos. E eu vou estar trazendo essas histórias, assim como a história da criação do mundo segundo
dos próprios coelhos, né, dentro dessa ficção, eu vou estar trazendo para vocês em outro vídeo, tá? Porque eu acho que vale muito a pena. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram, curte, compartilha, comenta e se inscreve. Mas se gostou mesmo, então deixa o seu like triplo, tá bom? Fica a recomendação do livro, tá? Talvez não por essa editora, tá? Mas aí fica a critério de vocês. Provavelmente deve achar ele online, aí eu ver com vocês, entendeu? De procurar eles. Mas é uma leitura muito gostosa, muito simples, entendeu? Eu me lembro sempre como foi incômodo terminar de ler aquele livro, apesar de ser gratificante, terminar aquele livro que era o Noites Antigas, e como foi fácil, né, ler esse daqui. Então, a questão de narrativas, como algumas narrativas e a forma de cada autor contar altera, né, e influencia a nossa maneira de ler e consumir as suas obras. Mas fica a recomendação em ler para quê? Para descobrir como a Avelã vai conseguir ludibriar todos os seus inimigos e todas as adversidades, entendeu? Em prol da sobrevivência dos seus amigos coelhinhos. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Em breve eu vou trazer pelo menos depois 5 ou 6 outros vídeos lendo os contos de Eulahaira, tá bom? Falando sobre ele. Então um vai ser sobre a criação do mundo e a partir disso uns contos que tem dentro do livro. Eu acho que é muito interessante vocês conhecerem, tá bom? E é isso aí, pessoal. Muito obrigado por tudo. Valeu, falou e fui!